Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 3, continuar o nosso estudo do livro de Daniel. O Pedro começou semana passada e acho fantástico quando nós estamos num tempo de louvor como acabamos de estar, sentimos a presença de Deus e acabamos de cantar sobre e convidar quase o fogo de Deus a estar aqui no nosso meio. E hoje vamos estar a falar precisamente de uma história muito famosa, uma história muito dramática, uma daquelas histórias favoritas do Kids Club e que muitos de nós conhecemos bem, a história da imagem de ouro do rei Nabucodonosor e a fornalha que estava extraordinariamente quente. Então vamos estar a falar de fogo ardente. Semana passada, como eu disse, começamos a série a olhar para o capítulo 1 e vimos como Daniel e os seus amigos tomaram uma posição firme, uma posição de fé. Eles rejeitaram aquela oferta do rei, da sua melhor comida da sua própria mesa, os melhores vinhos, porque queriam se manter puros e firmes na sua fé. Foi preciso coragem, foi preciso ousadia. Mas foi também algo que aconteceu talvez um pouco mais em privado, não é? Algo que ficou entre eles e aquele chefe dos encarregados do rei, não é? Eles combinaram isso com o chefe e ele concordou. Houve risco para ele, para o chefe, risco para eles, se fossem descobertos, mas ao fim e ao cabo era assim uma coisa um bocadinho mais privada, digamos assim. Nesta história vamos ver que o risco aumenta 100 vezes mais. É uma história que acontece na praça pública, em frente à nação inteira, em frente às pessoas mais importantes do país, em frente ao homem que provavelmente na altura era o homem mais poderoso, mais rico, mais influente de todo o mundo, o rei da Babilónia. Desta vez eles são postos à prova e vamos ver como é que eles vão reagir. Eu pedi à Sara para me ajudar com a leitura. Vamos ler Daniel 3, do versículo 7 ao 25. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda a espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não o adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilónia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E em que Deus livrará-vos das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados a uma fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem em fornalha em chamas. Os 3 homens, vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atirámos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Muito obrigado.
Como eu disse, conhecemos a história, mas é sempre bom reler e relembrar e pensar um pouco no contexto, como é que teria sido para estes 3 jovens. Pensam-se que teriam entre 17 e 19 anos, ok? Esta mensagem eu acho que é especialmente para vocês, jovens, ouvirem bem e serem inspirados, por exemplo, destes 3. Mas imaginem como terá sido para eles estarem perante o rei e aquela multidão. Este rei Nabucodonosor não era um homem qualquer. Ele era um homem, ao que parece, brilhante. Um homem culto, um homem inteligente, um homem carismático. O próprio Deus tinha-lhe revelado até num sonho, no capítulo 2, vamos estudar isso mais para a frente. Mas ele, se vocês conhecerem a história, ele traz-lhes um sonho de uma estátua, não é? Com uma cabeça de ouro, depois o tronco de prata, pernas de bronze, lembram-se? E Nabucodonosor é descrito por Deus como uma cabeça de ouro. Ele e o seu império. Ele era um homem diferenciado, um homem astuto. E ele ficou conhecido não só pelas suas conquistas militares, que foram muitas, mas também pela estratégia que ele teve em subjugar os povos que ele conquistou. E esta história, este relato bíblico, dá-nos um vislumbre daquilo que foi a estratégia dele e da Babilónia. Porque eles, em vez de, quando conquistavam um povo, em vez de simplesmente os humilhar e tentar, arrasar por completo, aniquilar, lembram-se, com certeza já viram em filmes, por exemplo, o Império Romano, quando eles conquistavam um povo, eles faziam grandes desfiles, trazendo o povo, ou uma amostra, não é, do povo, como escravos, e humilhavam-nos ali à frente de toda a gente, para mostrar o seu poder. Mas este rei teve uma forma diferente de tentar conquistar não só aquele território de Israel, mas no fundo, se nós pensarmos bem, ele queria ir mais além. Ele queria conquistar também os seus corações e os corações das mentes mais brilhantes daquele povo, como era o exemplo de Daniel e os seus 3 amigos. Então o que é que ele começa por fazer? Ele convida-os, não como escravos, não é? Ele vem e ele primeiro mostra-lhes a Babilónia, mostra-lhes aquela cidade incrível. Aquela cidade era a cidade mais avançada tecnologicamente daquela altura. Uma cidade riquíssima, uma cidade cheia de cultura, cheia das artes, uma cidade multicultural. Uma cidade como, se vocês pensarem na maior cidade que existente hoje em dia, uma Nova Iorque, um Dubai, seria uma cidade assim, naqueles tempos. E ele pega naqueles jovens e traz-os para aquele meio. E aquilo, com certeza, para eles foi quase que um assalto aos seus sentidos. Olhar para todo lado. Nunca tinham visto uma coisa assim. Israel já tinha sido um grande império. Jerusalém também já tinha sido assim um centro de peregrinação e onde povos de todo o mundo tinham vindo para visitar o templo ou aqueles tesouros de Salomão. Mas isso tinha sido há mais de 300 anos atrás. Ok? Para Daniel e os seus amigos, isso já vai há muito tempo. A partir desses dias de glória, Israel tinha entrado em declínio, ano após ano, rei após rei, já se tinha até dividido, a parte do norte já tinha sido conquistada, estava cada vez mais fragilizado, até que foi conquistada por este rei da Babilónia. Portugal também já teve um império. Sabiam, jovens? Há uns 500 anos atrás, Portugal já foi o centro do mundo. Lisboa, Coimbra, as melhores universidades do mundo, a melhor arquitetura do mundo, os maiores avanços tecnológicos do mundo, estavam todos concentrados aqui. O homem mais poderoso do mundo, mais rico do mundo,
em tempos, foi o rei de Portugal. Mas vocês lembram-se dessa altura, jovens? Não. Então, para Daniel ter sido levado desse contexto para um contexto como a Babilónia, não seria muito diferente de um de vocês ser levado por um rei do Dubai, das Arábias, ou por um presidente da América e ser trazido como convidado. Porquê? Porque vocês são tão inteligentes. Porque nós valorizamos e nós vemos o potencial que há em vocês. Então queremos te dar esta oportunidade de trazer e colocar-te na melhor universidade do mundo, para teres acesso aos melhores professores do mundo e teres tudo pago, alojamento e não só. Temos aqui um chefe Michelin de 3 estrelas para cozinhar a melhor comida e dar-te os melhores vinhos. Imaginem um jovem de 17, 19 anos. Que privilégio, não é? Acho que era fácil e rápido esquecer Jerusalém, esquecer Israel. E era essa a tática do rei, precisamente essa. O rei queria não só conquistar aquele país, aquele território, mas queria conquistar aqueles corações de maneira a que o próprio povo e estas mentes mais brilhantes não quisessem voltar, não quisessem regressar para Jerusalém. Mas esta estratégia, se nós pensarmos bem, não foi assim tão original. Esta, aliás, é a tática, a estratégia mais antiga da história da humanidade. Está lá no jardim, com a serpente, quando ela vai falar com Adão e Eva. O que é que acontece no jardim? A serpente lança a dúvida. Começa a fazê-los duvidar. Tudo aquilo que nós ouvimos sobre Deus, sobre Israel, sobre Jerusalém. E agora vemos isto tudo em ruínas. Será que Deus está mesmo a governar? Será que Ele é mesmo todo-poderoso? Traz a dúvida. Lança a dúvida. Será que Deus é mesmo Deus? Yahweh? Será que é mesmo o Todo-Poderoso? E o que é que a serpente faz no jardim? Oferece comida. Não é? Oferece-lhes uma maçã. Apela aos seus sentidos. Se nós lermos e conhecermos aquela história, nós vemos que o que acontece com a mulher é que ela vê com os seus olhos uma árvore que parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos e desejável para dela se obter conhecimento, discernimento. Pensem naquilo que o rei Nabucodonosor está a fazer com estes 4 e aquilo que o inimigo, a serpente, fez com Adão e Eva. Vejam, olhem para tudo isto. Tudo isto pode ser vosso. Até a comida é melhor que vocês já alguma vez experimentaram. E o conhecimento que eu vos posso dar é o melhor em todo o mundo. Vocês podem vir a ser pessoas realmente diferenciadas. É isto que eu vos tenho para oferecer. E com certeza teria sido muito atraente aos olhos. Faz sentido? Eva tomou o fruto, pegou e comeu. Mas Daniel e os seus 3 amigos, não. Como? Porquê? O que é que nós podemos aprender com eles? Não dá para imaginar a pressão que estes 4 deveriam ter sentido naqueles dias. Não pode ter sido fácil.
Eles tinham o mundo aos seus pés, só precisavam de estender a mão, tomar e comer. Era muito fácil. No capítulo 1 foi a comida e o vinho, não é? Como dá para perceber, essa é uma das minhas fraquezas. Estava a falar com os jovens no outro dia, porque é que as montras, as padarias são sempre tão lindas, tão bonitas? O que é? Eles querem nos atrair, não é? Querem chamar a nossa atenção, a atenção dos nossos olhos, querem fazer com que a gente entre, tome, pega e coma. O rei sabia disso. Não é por acaso que ele usa a comida. E não é por acaso que isso é um dos testes. Mas neste capítulo, este já é um ataque mais feroz e mais descarado. Por esta altura, por causa dos eventos do que nós vimos a semana passada, estes 4 já estavam a viver no palácio do rei. É como se fosse, usando o exemplo dos Estados Unidos, vocês não só irem para lá, não só terem acesso a isto tudo, mas estarem a dormir, a viver num quarto da Casa Branca. Ok? Ali mesmo ao lado do presidente. Tinham responsabilidades, eram conhecidos, eram reconhecidos. Ali naquela cidade, a vida com certeza era muito melhor do que aquela que tinham deixado para trás em Jerusalém. Aqui eles eram valorizados, reconhecidos. Só que o rei lança este desafio. Se queres ficar com tudo isto, é muito fácil, é muito simples. Só tens que te curvar perante este ídolo, perante esta imagem. Só tens que o servir e jurar lealdade. Todos os outros estão a fazê-lo. Isto é uma grande festa. Todos os outros à tua volta estão a fazê-lo. Inclusive, eu acho, muito provavelmente, muitos israelitas que tinham sido levados com eles. Eu acredito que nem todos foram tão fiéis, tão fortes como eles tinham sido. Vá lá, não custa nada. No meio de tanta gente nem sequer vão perceber. Ninguém está a ver. Como é que isto é relevante para nós? Ser cristão, no mundo em que nós vivemos, envolve uma certa pressão. Ser seguidor de Cristo é ser pressionado, é ser diferente. E se tu não sentes essa pressão, ou nunca sentiste esse risco de perder algo, de saber que podes ter que abrir mão de alguma coisa, de saber que isto pode custar, então se calhar é porque já cedeste. Porque esta é a realidade de ser um cristão no mundo em que nós vivemos. Se tu nunca sentiste medo numa conversa, se eu disser isto, se calhar aquela pessoa vai olhar para mim de maneira diferente. Ou vai deixar de ser meu amigo. Ou se eu continuar a querer seguir a Jesus com todo o meu coração, isso pode ser o fim do meu namoro. Porque a minha namorada, o meu namorado, não estão a seguir o mesmo caminho. Pode ser o fim do meu emprego. Estava a falar, ainda ontem, um amigo meu a dar o testemunho de quando ele se entregou a vida a Cristo. A mãe dele não falou com ele durante 2 anos. Ele ia lá jantar, estava à mesa e ela não falava com ele. 2 anos. Estes jovens são uma inspiração, não acham? Jovens incríveis. Jovens com, como eu disse, 17, 19 anos. E ao ler a história deles veio-me à mente o versículo que Paulo traz a Timóteo. Um encorajamento que ele lhe dá ao Timóteo, desculpem.
1 Timóteo 4, versículo 12, diz assim: Timóteo, ninguém o despreze pelo facto de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Seja um exemplo. Jovens, eu quero vos dizer isto hoje. Não deixe que ninguém te despreze. E acho que muitas vezes, se forem como eu, não deixe que tu próprio te desprezes a ti mesmo. Não te desvalorizes, não te menosprezes. Não penses que isto é só para os outros. Ou que tu és jovem demais. Estes jovens, com o seu exemplo, com a sua fé, deixaram aqui um legado absolutamente incrível, não acham? Ainda hoje estamos a falar deles. Mas quais foram os campos de batalha? Porque os campos de batalha são reais e são reais para nós também. São os mesmos que eles também enfrentaram. Vamos olhar para os campos de batalha e depois vamos também olhar para como é que eles foram conquistados, ultrapassados pela fé. Os campos de batalha, como eu já disse, no fundo foram os seus olhos, o seu coração, os seus desejos e, em última instância, o seu corpo. Ele queria que eles prostrassem o corpo, que entregassem o corpo. E a preocupação de Daniel no primeiro capítulo, como vimos a semana passada, era de não se tornar impuro. Lembram-se? Eu não quero comer isto, eu não quero beber isto, porque sei que ao fazê-lo vou-me tornar impuro. Então, por favor, deixem-me fazer esta experiência de fé. E assim foi. E Deus vindicou-os e elevou-os, não é? Naquela altura. Impureza, para Daniel, estava ligado àquilo que ele comia, porque Deus tinha dado instruções muito claras sobre aquilo que eles deviam comer ou não. E hoje em dia? Hoje em dia já não há essas leis, não é? Temos liberdade, pela graça de Deus, para comer e desfrutar de toda a comida. E porquê? Porque Jesus veio e Ele virou a coisa do avesso. Então, o que é o perigo? Como é que nós nos tornamos impuros hoje em dia? O que é que Jesus diz? Vamos ver. Marcos 7. Versículo 15. Diz Jesus: não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ou seja, podem comer o que vocês quiserem, não há nada que está fora do homem que vocês possam comer que ao entrar no vosso corpo possa vos tornar impuro. Isto para aquele povo era revolucionário. Tudo aquilo que eles tinham ouvido até aquele tempo, não é? Eles, imagino, estava-lhe a dar uma faísca ao ouvir Jesus a falar nisto. Mas ele continua: ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Não há nada que possa entrar que te torne impuro, mas o que sai do teu coração é o que te torna impuro. O que é que Jesus está aqui a querer dizer com isto? Temos que, obviamente, estudar a palavra de Deus no seu todo e no seu contexto. E nós percebemos que o que Jesus está a dizer é que o que interessa para Deus é o que vai no coração. E sabem o que é que alimenta o coração? Como é que o coração se alimenta? Jesus também nos diz. O coração é alimentado através dos nossos olhos. Mateus 6. Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. É o caminho, é a entrada. É pelos olhos
que temos acesso ao corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. É um coração impuro. Percebem? E agora, então, quando pensamos dessa forma, e quando vemos como Jesus enfatiza a importância dos olhos, como este caminho para alimentar ou para poluir o nosso coração, vemos que de facto não é muito diferente daquilo que Daniel e os seus amigos experimentaram, quando eles, através dos seus olhos, viram tudo aquilo que lhes estava a ser oferecido. É a mesma coisa que Eva e Adão experimentaram no jardim. E é isso que nós, hoje em dia, também experimentamos. Jesus dá alguns exemplos práticos. Por exemplo, em relação a pecado sexual. Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olhou, desejou-a, o seu coração ficou poluído. E ele é bem dramático, bem drástico. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o fora e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E assim continua. Percebem? O pecado, a impureza, a contaminação começa, e já para o Daniel e os seus amigos também começava, não é diferente, mas começa com aquilo que nós escolhemos fixar o nosso olhar. Com aquilo que nós deixamos a nossa mente entreter. Porque Daniel e os seus amigos, eles conseguiram resistir. Ficaram firmes em Deus naquele momento de tentação, de pressão. Porquê? Porque seus olhos viram mais além. Viram para lá de tudo aquilo que lhes estava a ser oferecido. Para lá de toda aquela riqueza, para lá daquele teste. Eles perceberam, há aqui uma dinâmica espiritual que eu preciso de proteger o meu coração. Não deixar-me ir por esse caminho, porque ao descer esse caminho, ao deixar os meus olhos abrir esse caminho, o meu coração vai ser contaminado. O que sai do homem é que o torna impuro. Uma das áreas que eu acho que somos todos testados diariamente é, por exemplo, a nossa linguagem. O que é que sai da tua boca? Como é que tu falas? Capítulo 6, outra vez, de Mateus. É interessante o contexto em que Deus traz este ensino. E Ele está a falar sobre não acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Daniel e os seus amigos viviam assim, não é? Eles não acumularam tesouros na terra, rejeitaram aquilo que lhes estava a ser oferecido. Porquê? Porque estavam a acumular tesouros no céu. E versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Para Daniel era simples. Tinha à frente dele uma estátua que ele estava a ser ordenado a se curvar e a servir, a dar a sua lealdade. E ele rejeitou. Mas nós também estamos constantemente a ser colocados à prova também.
Está-nos a ser pedido ou ordenado que nós possamos curvar a nossa mente, a nossa vida, o nosso corpo, por exemplo, ao dinheiro. E é simples, não podes servir aos dois. Ou vais servir a um ou vais servir ao outro. Daniel sabia isso. Se eu fizer isto agora, vou estar a virar as costas ao meu Deus. É esta imagem. Eu acho que também nesta história, o facto de ter sido uma imagem, nos dias de hoje, o poder de uma imagem, o poder da imagem, é um dos ídolos mais fortes da nossa sociedade. O Instagram sabe disso. O Facebook sabe disso, as redes sociais sabem disso. E esta pressão que nós temos de tentar, de nos vergarmos a uma imagem, não é? De cedermos a essa pressão, de ser como os outros, de não querer ser diferente. É na praça pública, como eles também estavam, não é? Mas eles viram com clareza aquilo que estava a acontecer, apesar da sua tenra idade. Não se deixaram manipular, manteram os olhos firmes e fixos em Deus. Paulo fala nisso, Colossenses 3 fala nisso. Fixem o olhar nas coisas que são do alto. Mantenham o pensamento lá no céu e não nas coisas terrenas. Construam a vossa vida sobre a rocha. O que é que Paulo tinha dito, tinha exortado Timóteo a fazer? Ninguém o despreze pelo facto de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Vocês não são novos demais para estudar a palavra. Vocês não são novos demais para firmarem a vossa vida na palavra. Daniel e os seus amigos tinham com certeza, sem dúvida alguma, firmado a sua vida na palavra. Porque só assim é que eles conseguiram ver para além daquilo que estava a acontecer. Busquem sabedoria, conhecimento na fonte, não no mundo. O que o mundo oferece essa, como a serpente ofereceu a Eva, aquela ideia de que era agradável e que podiam, através dela, obter conhecimento. O verdadeiro conhecimento está aqui. E só aqui. Busquem na fonte. Provérbios. Leiam Provérbios. Ainda esta semana, ontem, se não me engano, estava a ler Provérbios 2 novamente. E é uma exortação a buscarem sabedoria na palavra de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Daniel, com certeza, o rei e outros vieram ter com ele e aqueles 3 amigos e disseram: olha, como é que tu ainda podes acreditar em Deus? Depois de tudo o que aconteceu. E eles viviam numa sociedade politeísta, havia muitos deuses e basicamente o entendimento deles era que o que acontece aqui na terra reflete o que está a acontecer nos céus. Então, se um rei aqui na terra que segue e obedece e serve um Deus derrota o outro, então é porque aquele Deus é maior que o outro. Percebem a lógica? E então, para Nabucodonosor, ele acreditava que os seus reis, que os seus deuses eram maiores do que o Deus de Israel. E até gozavam com eles. Alteraram-lhes os nomes, não é? Deram-lhes ali umas alcunhas. Mas Daniel e os seus amigos tinham uma perspectiva diferente. Porquê? Estavam firmes na palavra. E a palavra de Deus, eles sabiam muito bem, já tinha séculos antes profetizado aquilo que iria acontecer a Israel com a Babilónia. Então, quando Babilónia derrota Israel e
e leva-os para a Babilónia, eles não estão ali a pensar, cheios de dúvidas, oh não, o que é que está a acontecer? Será que Deus está mesmo em controle? Será que Ele é mesmo todo-poderoso? Não, é o oposto. Eles ficam ainda mais firmes na palavra. Porquê? Porque Deus já tinha dito que isto ia acontecer. E então não estão surpreendidos, eles percebem que isto é o juízo e o julgamento que Deus já tinha ordenado. Então, em vez de duvidar, ficam mais firmes. Não, Deus, apesar de o mundo, aos olhos do mundo parecer que não estás em controle, tu estás em controle. Isto só confirma isso. Só confirma que tu estás soberano sobre todas as coisas. O mesmo se aplica a nós. Tudo o que está a acontecer no mundo. As dúvidas que às vezes que entram na nossa mente. Deus, o que é que está a acontecer? Mas depois pegas na palavra. Está lá. Podemos ficar firmes, seguros, ver para além do problema. Fixar os olhos em Jesus, que um dia vai voltar. Amém? Quando vivemos assim, a nossa vida ganha uma nova perspectiva. Viver ou morrer já não importa assim tanto, não é? Eles têm a coragem de olhar aquele homem todo poderoso, ele pensava, não é? Nos olhos e dizer, olha, nós não temos que prestar contas a ti, nós não nos temos que defender, mas o meu Deus pode nos salvar, vai nos salvar. Mas se não salvar, mesmo que não salve, fica sabendo que nós nunca vamos dobrar o joelho a ti. Porquê é que eles dizem isso? Porque eles sabem, é assim, Deus está soberano. Eu sei que Ele é capaz. Tenho confiança que Ele pode mesmo neste momento nos livrar. Mas mesmo que Ele não livre, é porque Ele tem um plano maior que eu agora não compreendo, mas que Ele sabe. E Ele está soberano, por isso tudo bem, não há problema. Se eu estou aqui no mundo é porque Ele tem algo para eu fazer. Se não tem mais para eu fazer, então é melhor que eu vá ter com Ele. Mas uma coisa é certa, Deus é soberano, todo-poderoso, sempre. Amém? É incrível. E eles ficam firmes porque estão firmes na palavra. Agora, nem todos que ficaram firmes na fé ao longo dos séculos, nem todos aqueles que desafiaram ordens de reis ou de governantes, nem todos aqueles que não cederam à pressão foram salvos de uma fornalha ardente. A Bíblia está cheia de pessoas que foram heróis, heroínas da fé, que acabaram martirizados. 11 dos 12 apóstolos morreram martirizados. Pedro e Tiago foram presos. Tiago foi decapitado. Pedro foi liberto da prisão. Um anjo veio abrir-lhes as portas. Como é que fazemos sentido disto? Eu não sei, Deus. Tu sabes. Isto faz parte do teu plano maior. Por nós, escolhemos confiar em ti. E o exemplo maior é Jesus, obviamente. Ele não foi salvo da fornalha ardente. Mas ao passar por ela, ao ser crucificado e depois a vencer a morte no terceiro dia, conseguiu para nós a salvação. Derrotou de uma vez por todas o inimigo. Percebem? Então, estas histórias inspiram-nos, dão-nos confiança, não é? Queremos ser como eles. Eu não sei, como resposta, e eu, ao ler isto e ao pensar em vocês, jovens, eu espero que isto vos motive para viver desta forma. Mas isto não é uma promessa de que sempre que vocês tomarem uma decisão de fé, a coisa vai correr como correu para eles. Às vezes não corre. Às vezes vais perder um amigo mesmo. Às vezes vais perder uma namorada. Mas mantemos os olhos focados em Jesus.
Vamos ter agora um tempo de resposta para terminar. Porque eu não sei quanto a vocês, eu lembro-me quando era da vossa idade de ouvir às vezes uma pregação assim, e no meu coração eu dizia, eu quero viver assim, eu quero ser assim, eu quero ser um Daniel para a minha geração. E ao mesmo tempo sentir um peso, uma condenação, porque eu sabia de todas as asneiras, todas as vezes que eu não tinha sido um Daniel. Todas as vezes em que eu tinha falhado. Então, por um lado, nós podemos estar, enquanto eu estou a falar, alguns de vocês podem estar inspirados, mas com certeza eu acho que alguns de vocês podem estar, por outro lado, envergonhados. Sentirem o peso da culpa, da condenação. Talvez por alturas em que cedeste à pressão. Talvez porque tu sabes que tens vivido uma vida impura. Talvez porque tu sabes que aquilo que sai do teu corpo nem sempre é puro. Talvez porque tu, quando estás sozinho, deixas os teus pensamentos divagar. Talvez porque tens deixado os teus olhos abrir uma porta para o teu coração. E tens vergonha disso. E queres esconder isso. Adão e Eva, qual é a primeira reação que eles têm? Querem se esconder. Têm vergonha. Não querem que ninguém saiba. A culpa, a vergonha que eles carregam. E eu sei que, eu olho para trás, muitos de vocês conhecem o meu testemunho, os meus tempos na faculdade, quando eu tinha a idade destes jovens, foram tempos que eu, olhando para trás, eu tenho vergonha. Eu me envergonho de coisas que eu fiz. Mas sabem? Jesus quer levantar os teus olhos, como pela graça de Deus Ele levantou os meus. E eu vou terminar aí com a última leitura em 1 de João. Primeira João 7. Aliás, eu vou ler do versículo 5. Esta é a mensagem que ouviram, que João ouviu da parte de Jesus, que ele está agora a transmitir a nós. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Ele é puro. Ele é lindo. Ele é luz. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Lembram-se que Daniel e os amigos não se queriam contaminar, não queriam ser impuros. A realidade é que nós todos fomos contaminados pelo pecado. Todos. E precisamos de Jesus e do seu sangue para nos lavar, purificar e fazer-nos brancos como a neve. Ter-nos novas criaturas nele. É isso que Ele nos promete. Se afirmarmos que estamos sem pecado, então enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu lembro-me do dia em que eu tive que fazer isto. Primeiro perante Deus, no meu quarto, à meia da noite,
lavado em lágrimas, depois com os meus pais e outros. Mas o meu testemunho é que Deus, Jesus, Ele é fiel. E Ele perdoa, e Ele limpa, e Ele purifica. Pedro diz-lhe, não, tu nunca lavarás os meus pés. E Jesus disse, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E Pedro diz, então lava tudo, não laves só os pés. Amém? E é esse o convite que eu vos quero deixar agora. E talvez porque eu acho que este é um momento sério, um momento talvez de viragem para alguns de vocês, como foi para mim. Aquilo que eu senti Deus a desafiar, isto não é uma ordem como o rei deu àquele Daniel e ao Sadraque, Mesaque e Abednego. Antes, pelo contrário, um convite. E se tu sentes, tu queres entregar, não é entregar a tua vida novamente a Jesus, mas é tomar este passo. De dizer, eu quero ser como estes jovens, eu quero viver uma vida pura, quero ser um exemplo. Quero que as pessoas olhem para mim no meio da tribulação, no meio da fornalha, no meio da pressão. E ao olharem para mim, vejam, alto lá, ele está acompanhado. Ele não está sozinho. Está ali uma outra pessoa com ele. Então, se tu queres que isso seja verdade para ti, Jesus quer levantar esse fardo. Ele quer te perdoar. Quer que isso tudo venha para a luz. Quer limpar o teu coração. Os teus pensamentos, tudo. E então o convite é este. Se isso és tu, se de alguma forma Deus está a falar contigo, toma um passo de fé e vem à frente. É um convite, não é uma ordem, mas é um convite que Deus te faz. E por que não vir à frente e curvar-nos, não perante a equipa de louvor, mas perante Deus. Está bem? Preciso de coragem, como estes jovens tiveram coragem. Mas vem, ajoelha-te aqui à frente. Alguém pode orar por ti também. Mas isto, no fundo, é entre tu e Deus. Amém.